Evangélicos do PT existem e a gente quer provar ao Brasil que ser evangélico e ser de esquerda é normal. O que a Bíblia defende está mais perto da esquerda, na defesa do pobre, do desvalido, na implantação do reino de Deus que Jesus defendeu. De pensarmos no Brasil, de pensarmos um Brasil periférico, de pensarmos um Brasil dos pobres, um Brasil também de evangélicos. Evangélicos do PT. Aí não, né? Jesus perdoou muita coisa, ladrão, perdoou traidor, perdoou um monte de coisa, mas vocês querem que perdoe o Lula aí demais? Aí não dá, né, velho? Eu tô pensando nos mandamentos, como é que é a Bíblia que vocês devem ler? Roubai do próximo como a ti mesmo, 1000 roubarão a teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Como é que é isso aí? Vocês estão... Aí não, gente. A gente precisa não ter medo que nossos filhos andem pelas ruas da comunidade sem levar uma bala do Estado. A nossa camisa 10 está de volta, meu povo. Gente bonita e maravilhosa, como é que vocês estão aí conectadas do outro lado da tela? Beleza, pessoal? É o seguinte, tá havendo uma movimentação aí, uma campanha, um investimento pesado, né, do PT a favor dos evangélicos. Veja só o que eles querem fazer, né? Fazer o que o diabo sabe fazer de melhor, o que Satanás sabe fazer de melhor, que é enganar e destruir, né? A Bíblia diz que ele veio, né? Satanás veio aqui para enganar e destruir. É o que eles fazem de melhor, né? E agora o PT quer fazer isso. Lançaram uma campanha aí, evangélicos do PT. Existe, né? Existe isso realmente? Você ser evangélico, ser petista, eu sei que existe, porque na minha igreja tem, tá ligado? Mas diante de Deus, isso é certo, é permitido você votar em um cara que apoia tudo que é contra a Bíblia, tudo que é contra o que Jesus Cristo ensinou, é contra o cristianismo e tal. Então, um cara que apoia isso, você acha que realmente diante de Deus, ele é um cara, né, cristão, ele é um cara aceito para Deus, para Jesus Cristo? Eu tenho certeza que não. Então, prepare seu coração que eles vão investir pesado agora nos evangélicos. Solta a vinheta e vamos embora pro vídeo. Vai lá. Nunca vão me pegar, tô em todo lugar. Eu estou no Senado, sou parlamentar. Gente, amiga, quer dizer, né, que teve o quarto encontro, né, com o povo evangélico. Principalmente o seu encontro são com as mulheres evangélicas. Eu só senti falta de duas coisitas, tá? Primeiro, você cantando. Cadê você cantando? Entra na minha casa. Menina, se você deixar Jesus entrar na tua casa, você não vai... Menina, você, ó, vai ser transformada. Primeiro vai começar a parar de gastar o nosso dinheiro. Outra coisa, não fui convidada. Já que era o encontro das evangélicas, eu sou evangélica. É encontro com as mulheres, sou mulher. Não entendi que eu não fui convidada, menino. Mas o importante é que você descobriu que nós mulheres somos importantes. Nem que seja na teoria pra você. Mas, mulher, queria te dizer nada não, tá? Mas vamos supor que num 10º encontro, você descubra verdadeiramente o que a Bíblia fala sobre família. Já pensou, Joãozinha, você descobriu o que a Bíblia fala sobre princípios e valores? Menina, queria falar nada não, tá? Mas você não ia gostar do que a Bíblia fala sobre isso. Mas eu tô adorando essa sua fase, né? É uma fase de aprendizado. Mas, amiga, as mulheres são importantes pra vocês. Principalmente na época que o governo precisa conquistar a confiança delas, né? Aí elas ficam importantíssimas. Olha, queria te dar uma dica. Se você diminuir as suas viagens, talvez as mulheres comecem a olhar pra você com outros olhos. Mas, amiga, eu fiquei na dúvida, que cruel, sabe? Depois desse seu quarto encontro, alguma coisa mudou na vida das mulheres brasileiras? Não, só uma dúvida mesmo. Não, pra mim não mudou nada, mas eu queria saber, vai que tenha, né? Será que com esse encontro, assim, por exemplo, né, as mulheres vai conseguir, sei lá, fazer os seus exames básicos, assim, uma vaga? A mulher que precisa trabalhar o dia inteiro, né, para sustentar a casa. A mãe atípica, né, que teve que largar tudo para poder cuidar. Será que alguma coisa desse encontro você falou? Ou não? Só foram realmente registro, foto, vídeos, só para dizer, né? Na teoria, né? Claro que vocês vivem de teoria. Mas na próxima vez, longe de mim, anuncia antes, porque vai ser um prazer todas as mulheres falarem umas verdades na tua cara.
Cristãos evangélicos, fiquem atentos a isso. A esquerda iniciou um ataque de manipulação aos cristãos e aos evangélicos e selecionaram a Janja para fazer essa lavagem cerebral, para tentar se conectar, manipulando com enganações os evangélicos e os cristãos. A Janja agora, milimetricamente pensado, tá? Tudo muito bem pensado, começou com um argumento para tentar se aproximar e conquistar com mentiras e com falsidade os cristãos e os evangélicos. Olha esse vídeo aqui, onde a Janja quer se colocar como iguais. Evangélicos, nós olhamos para as mesmas pautas. Mulheres cristãs evangélicas, nós sofremos nos mesmos problemas, mas tudo com a intenção de manipulação. A esquerda é suja e, infelizmente, pessoas cairão nessa falácia. Por isso que eu estou gravando esse vídeo, para alertar os cristãos e os evangélicos. Não caiam nessa mentira aqui dessa fala da Janja. Memória curta. Alguns políticos acham que os brasileiros têm. É impressionante, né? Mas sabe o que é pior, meus amores? Sabe o que é pior? Eles têm razão. Porque se os brasileiros tivessem um pinguinho de memória, um pinguinho de vergonha na cara, esse cara não estaria de novo na presidência, não é? A gente tem que assumir alguns erros, né? Que alguns cometem, mas nós todos pagamos o preço, certo? Então eles não têm memória, eles não têm vergonha na cara, eles não têm dinheiro, eles não têm absolutamente nada, certo? Anos tratando determinados grupos, porque eles são seletivos, né? Então alguns grupos são tratados com desprezo, com ironia, com indiferença. Aí chega a eleição. De repente, acontece uma transformação. Quase sobrenatural, eu diria. Surge carta para os evangélicos, surge preocupação, surge visita à igreja, surge reunião com lideranças religiosas, aquele discurso de respeito. Oi? É inacreditável. É igual aquele parente que passa anos sem dar notícia, não quer saber como você tá vivo, tá morto, mas a hora que ele precisa de algo, ele vem, vai bater na tua porta. Isso aí, meus amores, e é isso que o Lula está fazendo. Só que os evangélicos, os cristãos, não vão esquecer de nada. Não esqueçam. Lembram daquela homenagem lá no carnaval, com tanto amor e carinho feito aos evangélicos? Não esqueçam. Pessoal, o Janja fez uma reunião aí com mulheres, né? Teve uma reunião aí com mulheres evangélicas e ela soltou ali várias coisas que contradiz, né? Tanto a Bíblia quanto as leis brasileiras, né? Eu trouxe aqui vários depoimentos de mulheres, de homens também, que vão expressar isso, certo? O PT, pessoal, está investindo uma grana muito grande nessa questão aí, que eles querem atingir os cristãos, os evangélicos, né? Então, agora Lula é crente, é cristão, daqui a pouco ele é pastor. E como você vê aí na movimentação, o cantor Kleber Lucas, né? Que se rebelou aqui no meio cristão, no meio gospel evangélico, né? Ele é um herege, né? É um herege, se rebelou e agora toda movimentação que Lula faz a favor dos evangélicos, ele tá lá, cantando, louvando, né? Fazendo aquele teatro todo ali. Então realmente tá virando uma palhaçada, é o fim do mundo. Que mundo você vive, Janja? Explica pra gente, que mundo você vive? A gente sabe que além de Deus cuidar de nós, que a gente sabe que Ele está cuidando, a gente precisa de um Estado que também cuide de nós. A gente precisa de uma sociedade que também cuide de nós. A gente precisa andar tranquilamente pelas ruas. A gente precisa não ter medo de chegar em casa e encontrar um companheiro que nos espanque. A gente precisa não ter medo que nossos filhos andem pelas ruas da comunidade sem levar uma bala do Estado. Esse discursinho com essa vozinha dramática de criancinha falando dos nossos filhos, para começar, você não tem filho, tá, meu amor? Para começar, começamos por aí. Segunda coisa que eu tenho para falar para vocês, então quer dizer que o problema da insegurança do Brasil está no Estado e não no tráfico, e não nos morros, e não nos assaltantes, ladrões, enfim, não. Esses são protegidinhos do painho, né? O problema é o Estado. Acorda, bonita, acorda. As pessoas têm medo de andar na rua por insegurança, porque pode ter o celular roubado, pode ter as joias levadas, pode morrer por causa de um celularzinho para a pessoa tomar uma cervejinha, né, Lula? Pode ter o vidro do carro estilhaçado. É isso que as pessoas têm medo, tá?
É isso, não é do Estado, Janja. Acorda, meu bem. As pessoas têm medo dos amiguinhos do teu marido. Ai, como esse discurso já está ultrapassado. Janja, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. As pessoas têm redes sociais, as pessoas estão mais informadas. Elas não são mais manipuladas por esses discursinhos de vocês. Tá bom? Ah, tem ainda as universidades que manipulam, as escolas. Mas aí a pessoa tem um pouquinho mais de formação, de opinião. Ela já sabe quem fala a verdade, quem não fala. Quem tem discursinho ensaiado, quem não tem. Né? Quem continua acreditando depois de mais idade é porque é idiota mesmo, que eu posso fazer, né? Tem um monte por aí. Agora ele respeita as religiões, né, minha gente? Porque, para quem não sabe, esta criatura do presidente, ele defende outro tipo de religião. Mas está chegando as eleições... Ele admite que ele é católico, ele admite que ele gosta dos evangélicos, mas na realidade é só para enganar as pessoas, né, gente? Tá aí, ó, a foto do evento lá no Palácio, todo mundo abençoando o Lula aí, gente. Onde o Lula dizendo que respeita o grupo evangélico, que ele é um homem cristão. Vocês acreditam nele, gente? Vocês acreditam que o presidente da República é cristão? Uma vez eu vi um vídeo dele recebendo as baianas lá no palácio, né, gente? A religião que a Janja gosta, que é lê, não é? Agora ele está querendo se aproximar do grupo evangélico para poder, querer votos. Participei do Encontro Nacional de Evangélicos do PT. Eu, deputado federal do PSOL, um dos vice-líderes do governo Lula, me senti honrado por essa lembrança e participei ali da mesa de abertura. Sabia que o diabo estava abrindo igreja? Não, mas é igreja sem partido, não tem partido. E qual que é o nome do evento, irmão? Encontro do PT. Mas é igreja sem partido. Encontro Nacional de Evangélicos do PT. Nunca foi tão fácil perder a salvação. Aqui você vai encontrar luz e fé. Vem para esse encontro de luz e fé. Luz e fé, amém, irmão? Vem para esse encontro de luz e fé. Segunda, campanha da oração contrária. Terça, destruição de casamento. Quarta, restauração da maldição. E quinta, perdição de alma. Amém? Vem. A pregação lá no livro de Satã, capítulo 6. Pode roubar, pode matar, pode abortar, pode fazer... E o pastor esse aqui, amém? Hoje ele vai pregar sobre o ladrão da cruz. Quem rouba merece perdão. Aí virou bagunça, aí não, gente. Aí vocês estão brincando comigo, vocês param de me mandar isso aqui. Olha essa notícia aqui, aí é loucura. Janja participa do 4º Encontro Nacional de Evangélicos do PT. Evangélicos do PT. Aí não, né? Jesus perdoou muita coisa, ladrão, perdoou traidor, perdoou um monte de coisa, mas vocês querem que perdoe o Lula é demais. Aí não dá, né, velho? Eu tô pensando nos mandamentos, como é que é a Bíblia que vocês devem ler? Roubai do próximo como a ti mesmo, 1000 roubarão a teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Como é que é isso aí? Vocês estão... Aí não, gente. Vira bagunça, gente. Vocês acham mesmo que tem algum evangélico do PT? Fala pra mim aqui nos comentários, que aí virou bagunça, aí eu não dou conta. Pessoal, tem uma passagem na Bíblia que diz o seguinte, Jesus diz o seguinte: se prepare, porque quando os fins dos tempos chegarem, né, quando o fim dos tempos chegar, haverá falsos profetas, enganadores, tudo isso eles vão tentar enganar vocês, para que vocês se passem pro lado deles. Então, realmente o fim do mundo está chegando, né? Porque o partido das trevas aí está se passando agora, está se vestindo de ovelha. Mas se você abrir o zíper da roupa dele, tem um lobo dentro. Tá ligado? Então, abram os olhos. Não vamos permitir que esse enganador aí entre nas nossas casas, nas nossas famílias e faça toda a destruição. A gente conversou sobre feminicídio, de como isso, né, afeta a vida das mulheres, porque a igreja também é uma porta de entrada para mulheres vítimas de violência que vêm buscar socorro ali, né?
Muitas vezes elas são acolhidas pelas irmãs e muitas vezes não são acolhidas pelos pastores, mas as irmãs do entorno acolhem essas mulheres. As mulheres vítimas de violência muitas vezes não são acolhidas pelos pastores, mas são acolhidas pelas irmãs. Obviamente a gente está falando com uma pessoa que nunca pisou numa igreja, nunca conviveu com uma igreja e acha que fala pela igreja. Ela fala pela mãe de bandidos e agora ela fala pela igreja, pelos evangélicos. Aí eu pergunto, por que você acha que ela fala isso? É para enraizar uma espécie de argumento ou discurso feminista, discurso de esquerda dentro das igrejas, no sentido de que é um pastor, afinal de contas, é um homem. Segundo ela, com dados tirados das nádegas, muitas vezes os pastores não acolhem. Afinal de contas, para ela e para a esquerda, todo homem é um potencial agressor. E por isso, dentro das igrejas, quem acolhe são as irmãs. Vou fazer só 2 perguntas para você que está assistindo esse vídeo. A primeira, quando o seu filho sair de casa, ou alguém que você conhece, você tem medo de levar uma bala da polícia ou de bandidos? E aí você dali a pouco é como eu, que torce para que a polícia meta uma bala no bandido. Porque se for para chorar a mãe de alguém, que chora do bandido. E a segunda pergunta é para você, que é evangélico, assim como eu. Você já viu em algum momento, dentro da sua igreja, um pastor se negar a atender alguém que é vítima de violência ou alguma coisa do tipo? Eu realmente estou com essas dúvidas, porque a Janja parece ser expert nesse assunto. E eu creio, meu pai, que novamente nós veremos Luiz Inácio. Aleluia! Agora pronto, temos petistas evangélicos de esquerda. Sabe aquele ditado que diz, aceita Jesus? Agora eu vou te mostrar uma oração do PT, no qual envolve praticamente uma campanha política, e você ouvindo a oração é mais ou menos, ao invés de aceite Jesus, é Jesus, aceite o Lula. Porque Janja foi ao encontro dos evangélicos do PT, e declarando todo o seu amor, chegou a chamar Silas Malafaia de insignificante. Mas bora focar na oração do Jesus, aceite o Lula. Falar, Senhor, e eles estão demonizando o PT, mas nós não somos demônios. Não. Nós falamos de amor, nós cuidamos do povo. Cuida. Deus, em nome de Jesus, continua guardando o nosso presidente, a primeira-dama, meu Deus. Senhor, eu creio, que assim como diz no Salmo 121, eleve os meus olhos ao longe, de onde virá o meu socorro é o Senhor. E eu creio, meu Pai, que novamente nós veremos Luiz Inácio. Isso é desejar o bem para o povo? Ou ela tá pedindo voto para Deus? Não, mas bora continuar, né, gente? Porque na oração dela, o paraíso na terra existe. E Lula tem que continuar. Nós precisamos de um presidente comprometido com o povo pobre. Nós precisamos de um presidente que pensa na barriga do povo, que tem Vale Gás, Bolsa Família, porque eles não se incomodam com os benefícios deles lá, mas se incomodam com o benefício que vem com o pobre. Quando é o pobre, quando é o povo indígena, o povo afro, Senhor, eles querem pisar, mas o presidente Lula ele veio para fazer a diferença. E eu creio, Senhor, e eu profetizo. Aleluia. Eu profetizo que essas eleições serão mais de 60% do nosso presidente. Da gente glorificar o nome do Senhor, porque todo o governo pertence ao Senhor. E se o Senhor permitiu. Gente, isso é uma blasfêmia. É tanta mentira em uma oração. E você acha que Deus não tá vendo, não? Você acha que o povo tá feliz, né? Ela tá fazendo um relato na visão petista. Senhor, o Brasil é desse jeito, tá? Não olhe pra realidade. O povo não saiu do mapa da fome. O povo tá feliz. Coloca o Lula lá de novo, tá, senhor? Mas não se preocupa não, filha. Saiu uma pesquisa hoje de que Flávio Bolsonaro tá à frente de Lula. A não ser que Deus queira castigar a gente de novo. Pessoal, clica aqui no botão vermelho, se inscreve no canal para não perder nada que tá rolando por aqui, beleza? Vou esperar vocês no próximo vídeo, deixando vocês aí com a banda Carcaça de Peixe. Chama a vinheta aí, 3, 2, 1. Valeu, galera. Nunca vão me pegar, tô em todo lugar. Eu estou no Senado, sou parlamentar.